Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Um filme de 2025 que foi dirigido pelo Michael Chaves, que dirigiu o último Invocação do Mal e mais alguns outros filmes do Invocaverso. E claro que ele estrela Patrick Wilson e Vera Farmiga como o casal de investigadores sobrenaturais 100% legítimos, o casal Warren. E chegamos ao suposto fim do Invocaverso. Nunca é. 12 anos atrás, o primeiro Invocação do Mal foi lançado, foi um sucesso tremendo. Foi o filme que pegou esse estilo de terror-assombração dos anos 70 e deu uma modernizada pra criar uma franquia, universo cinematográfico, blockbuster de terror. E é claro que o Invocaverso tem os seus problemas, infame por ter esses fantasmas com a cara carregada de computação gráfica, por ter muito susto desnecessário nos filmes, mas uma coisa que eu aprecio desse universo cinematográfico é que ele pelo menos escolheu fazer uns spin-off pra descaralhar. Os filmes zoados é a Annabelle, é a Freira. Ele soube ir com parcimônia no carro-chefe da franquia, que são os filmes do Invocação do Mal. Até porque também não dá pra descaralhar tanto assim numas continuações de uma história que é supostamente baseada em fatos. Esses filmes estão contando a história de duas pessoas que a gente sabe quem são, sabe o que fizeram e sabe que fim levaram. Então não dá pra viajar tanto assim, não dá pra fazer Invocação do Mal no espaço nem nada do tipo. Mas será que não dá? A gente vai ver a partir de agora. Eu tenho minhas apostas. Ah. Não no espaço. Mas eu aposto a minha mão direita aqui que eles vão pegar os atores deles jovens e vão botar pra fazer o primeiro caso. E digo até mais, se fizerem a comédia romântica da história deles, eu assisto. Que foi praticamente Invocação do Mal 4. Era meio óbvio que eles iam ter que fazer esse final em algum momento, né? Porque a história dos Warren acaba. E gostando ou não do Invocaverso, é um momento marcante, é o fim de uma era do terror. E eu tava com medo, quando fui ver esse filme, de Invocação do Mal se deixar levar pelas tendências, igual o Sobrenatural, deles tentarem se atualizar e abandonar o estilo de assombração com um susto que deixou a franquia famosa. Fazer uma parada que todas as franquias estão fazendo hoje em dia, um filme conceito sobre trauma. Mas não. Invocação do Mal 4 é tudo que a gente espera de um filme do Invocação do Mal. Tem o mesmo tipo de trama que os dois primeiros, pelo menos, tem os mesmos sustos, as mesmas estupidezes. Ainda tem as assombrações, os truquezinhos de câmera do James Wan que o Michael Chaves pega emprestado, a cafonice que tem nesses filmes também. É um pacote completo. E tem o Patrick Wilson sendo um grande gostoso. Eu não estava preparada para ver o Patrick Wilson jogando ping-pong. E ao mesmo tempo que tem tudo isso que a gente já conhece, ele também apresenta um novo capítulo, uma nova fase na vida do casal Warren, mas que também tem esse ar de conclusão que faz uma homenagem pro resto da franquia, te leva de volta pro início de alguma maneira, sabe? E eu achei muito bem feitinho, como eu disse, uma ótima conclusão pro Invocaverso. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Invocação do Mal 4, o que vocês acharam do filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? Então é isso e vamos pra trama. Invocação do Mal 4 se passa nos anos 80. O casal Warren se aposentou e agora tá pegando leve com as empreitadas sobrenaturais, já que os dois já estão envelhecendo e não estão lá muito afim de se colocar em risco mais. Principalmente o Ed Warren, que tá com um problema cardíaco. Ao mesmo tempo, tem uma entidade fazendo uma assombração pesada na casa de uma família na Pensilvânia. Judy Warren, a filha do casal Warren, começa a ter visões dessa assombração e convence os pais a tentar ajudar essa família. E fazendo isso, eles descobrem que essa entidade, na real, é muito mais perigosa e pessoal do que parece. Esse é um filme que tem uma estrutura meio parecida com o primeiro Invocação do Mal, que vai alternando entre o casal Warren e a família que está sendo assombrada, e essas duas tramas demoram para se conectar. E por boa parte do filme eu tava achando mais legal acompanhar a família Warren do que o pessoal sendo assombrado. Tem muitos dramas divertidos de acompanhar ali, que vão um pouco nessa coisa da comédia também. E cada personagem tem seu arco rolando. A Judy Warren, que é a filha que antes aparecia mais como criança, agora é adulta, e ela tem mais desenvolvimento nesse filme. Ela aparentemente herdou as habilidades da mãe, e a Lorraine ensina ela, quando criança, a ignorar essas visões. Tem uma cantiga que elas cantam juntas pra fazer as visões irem embora, que é bem o tipo de coisa de roteiro de Invocação do Mal, que você sabe que vai voltar várias vezes em assombração diferente no filme. Mas basicamente a trama da Judy é ela lidando com essa habilidade sobrenatural.
E com o namorado dela. É, sim. Que é uma parte importante da trama também, coitado desse bofe. O namorado é um personagem novo que eu achei bem legal também. Pegaram um ator que é a cara do maluco do DLC. Igual o Ryan de DLC. É o Brian de DLC. É o Mal Mackenzie. Tu jogou essa no Google com certeza. Com certeza. Porque tu não sabia o ator do Ryan nem pelo caralho. Até chegar na parte da assombração, o maior drama comédia do filme é o namorado conhecendo a família Warren. E eu achei tudo isso muito engraçado. Ele indo pedir a mão da menina em casamento e a reação do casal Warren, a Lorraine muito de boa e o Ed fazendo umas caras, uns receios ali que são muito bons. Patrick Wilson está no auge da carreira nesse filme, porque ele tá muito bom. Eu amo a Vera Farmiga, eu acho ela maravilhosa, mas o Patrick Wilson, cada instante que ele está na cena, ele rouba a cena pra ele, e não é porque ele é um gostoso, é porque ele está atuando muito bem. É porque eu acho que a Lorraine é meio que o mesmo tom o filme inteiro e ela se leva muito a sério. O Ed, ele já é mais tipo um cara normal, um cara que tem muitas emoções. Um cara, tipo, não quero esse cara com a minha filha. Mas o Ed também tem um drama que eu acho mais interessante nesse filme, que ele tá basicamente tendo uma crise de meia-idade ali, que não é tão explícita. É meio que dita através de várias ações que estão acontecendo no filme, né? O lance do problema do coração dele, que ele tem que parar de fazer coisas que ele fazia, né? Inclusive caçar assombrações. Tem várias cenas de outros personagens conversando com ele, falando coisas do tipo, cara, tu tá velho, hein? E ele ainda meio que se achando garotão, assim. Tem uma coisa da vaidade, que ele não quer falar pro mundo que ele tá parando de caçar fantasma por causa do problema no coração. Ele só fala que, não, a gente tá dando um tempo, talvez volte depois. E também o lance dele ter os problemas com a filha dele virando adulta e casando com o cara, que eu achei um drama legal pro personagem, e eu gostei muito da interação dele com o Tony, né, que é o namorado da filha, que ao longo do filme ele vai virando quase um tipo de aprendiz. Quando começa a parte de assombração, ele é praticamente um novato lá que eles estão ensinando a lidar com as assombrações, né. Estão ensinando a enganar a gente também. Eu não duvido que o casal Warren via uns bagulho esquisito. Mas não era sempre, não. Trambiqueiros. 80% ali era trambique. E a Lorraine tem o seu drama também, que é mais ela lidando com a filha. Ela pressente que tem alguma coisa errada com a filha, ela tenta falar com ela várias vezes no filme, mas a filha constrói uma barreira. Não quer falar sobre o assunto. O que eu acho uma trama um pouquinho estúpida, pra falar a verdade. Cara, eu acho bem estúpida, porque assim, ela pressente que tem alguma coisa errada acontecendo com a garota. Cara, ela já pegou a garota gritando sozinha em vários momentos. A garota passando mal, assim. Ai, minha filha, tudo bem? A garota assim do canto. Ai, mãe, não, tudo bem. Pra mim, ela é mais estúpida o fato da filha não estar falando com ela. Porque, assim, não é como se fosse um problema vergonhoso ou alguma coisa assim. É uma habilidade que só ela e a mãe dela têm. E que se ela tá tendo problema com isso, ninguém vai ajudar ela a melhorar que não a mãe dela. Não é como se fosse uma família crente que se ela falasse, tô vendo coisa, eles iam tacar água benta. Não, cara, a mãe dela vive disso, a mãe dela fala isso com ela desde criança. Eu realmente não entendi qual era o conflito que acontecia ali. Eu acho que é porque o lance da personagem, o arco da personagem é que ela foi ensinada desde jovem a ignorar as visões e os problemas pela mãe. É mais era em negação com a habilidade dela do que qualquer outra coisa, do que um problema de comunicação de fato. Mas então é isso, dramas de personagem bem legais. Gostei muito do visual do filme também, igual todos os filmes do Invocaverso, é um filme de época. E eu gostei que esse filme ele não se apega demais a anos 80, ele não grita anos 80 o tempo todo, igual muito filme faz. Nosso maior hater dos anos 80 aí, vai, habla, fala. Não, eu não sou nem hater dos anos 80, muito filme que eu gosto é dos anos 80. O problema são filmes atuais que querem forçar anos 80 de nostalgia na boca da galera. O que eu achei que ele pega mais de referência, que na real eu reconheço como homenagem, são as homenagens à própria franquia, né? Já que é um capítulo de conclusão, faz sentido voltar algumas coisas. A direção do Michael Chaves repete umas paradas que pra mim são muito marcadas do primeiro filme. O plano que apresenta a família que tá sendo assombrada. Começa com uma família enorme, é 8 pessoas numa casa. E aí o plano é igual o plano do primeiro Invocação do Mal, que a câmera entra na casa e faz um plano sequência passando por vários cômodos, acompanhando um caos generalizado que tá rolando entre os personagens ali. Todo mundo entrando e saindo da sala, conversando, pá. É igualzinho o plano que apresenta a família no primeiro Invocação do Mal. Igual o primeiro filme, ele tem muita cena que
intercala a filmagem normal com um ponto de vista de uma câmera de mão de um dos personagens. Então eles acabam usando bastante dessa estética VHS no filme, criam um visual maneirinho também, e isso é bem utilizado na montagem e na trama, porque é óbvio que alguém vai tentar rebobinar esses VHS pra ver fantasma ou alguma coisa assim. Tem um plano nesse filme que eu achei engraçado, que é numa igreja ou alguma coisa, alguém girando uma maçaneta que tem uma cruz e a cruz ficando invertida, que lembra o plano famoso da Invocação do Mal 2 com as cruzes todas se invertendo. Aliás, que ideia de merda, né? A galera da igreja que botou uma cruz na maçaneta, né? Mas uma parada que eu gostei de uma cena que volta é a equivalência do começo desse filme com o começo da Invocação do Mal, na cena que apresenta os Warren, que eles estão fazendo uma palestra. E aí no primeiro filme é um auditório lotado, cheio de gente, o auge da carreira dos Warren. Nesse, o data show que eles estão apresentando da pau, quando eles ligam a luz a gente vê que tem tipo meia dúzia de gato pingado, e a maioria deles trata os Warren com desrespeito, só vai embora. Então a gente vê que, beleza, o auge deles passou, eles estão numa carreira em decadência, não estão mais investigando o sobrenatural, estão aposentados, então faz sentido. O museu dos Warren volta a aparecer também. E quando o Ed vai apresentar o museu pro namorado da filha, ele repete o mesmo texto de quando ele tá falando com o jornalista no começo do primeiro filme. Menina, eu fiquei até arrepiada nessa cena. Eu fiquei chocada porque eu não achei que eu me importasse tanto com Invocação do Mal. Mas uma coisa que eu acho que é muito mérito de Invocação do Mal é o design de produção. Porque eles têm um cuidado muito grande em fazer os objetos amaldiçoados dos filmes. Tanto os que têm enfoque, né, nas tramas, quanto os que ficam ali, só na parede, pra compor a cena. E isso é legal de você ir reconhecendo, o macaco passando, a própria Annabelle, o amuleto da Lorraine, várias coisas. Tem esses momentos também no filme, tipo quando a Lorraine para do nada na casa assombrada e olha pra um brinquedo que é um carrossel girando em volta de uma lanterna, que assim, não é uma referência a nada do passado, mas é um objeto invocação do mal. Você bate o olho nisso e fala, vai usar essa porra pra susto. Porque, né, não tem nenhuma outra utilidade esses objetos bizarros, e é isso que acontece. Mas é claro que o objeto que mais aparece nesse filme é a Annabelle. Assim, ela ficou muito famosa por causa do primeiro filme, ganhou a própria franquia spin-off, virou uma das caras da franquia, então faz sentido que eles vão usar ela bastante nesse filme por conta disso, mas também faz sentido porque ela mais aparece nesse filme como assombração nos pesadelos da Judy Warren. E eu acho que a cena mais relevante que a Judy Warren teve na franquia inteira até esse filme foi ela sendo assombrada pela Annabelle e a Bathsheba lá ao mesmo tempo no primeiro filme, né? Ela tem um trauma com a boneca, então faz sentido a assombração desse filme usar a figura do boneca pra tentar assustar a Judy. Surpresa eu ficaria se essa garota não fosse traumatizada. Porque, Jesus, cara. Na verdade, Jesus não, né? Demônios. A minha maior surpresa de homenagem desse filme foi quando começou a brotar um monte de personagem do primeiro filme, assim, fazendo umas pontas. Tem uma cena no começo que é o aniversário do Ed Warren, e aí o Drill, o assistente lá do primeiro filme, aparece pra jogar ping-pong com ele. O policial de bigode, canastrão lá do final do primeiro filme, aparece aqui também. E tem o Padre Gordon. O Padre Gordon aparece, acho que em todos os filmes de Invocação do Mal, de acordo com o IMDb, apesar de eu não lembrar dele em quase nenhum, só em uma cena do primeiro filme. Nesse filme ele tem uma participação bem maior, bem importante. Então, assim, eu gostei bastante de todo esse cuidado que eles têm nesse filme pra fazer a continuidade da franquia. E, de novo, o que a gente tem é a nova família sendo assombrada, né? Que é uma família que tem pai, mãe, 4 filhas, avô e avó, todo mundo na mesma casa. Família pequena não é assombrada. Não é. A assombração fala, é muito pouca gente, não gostei. Aí escolhe outra. Ela gosta de ter variedade. Exatamente. Igual a primeira Invocação do Mal, cada membro da família tem mais ou menos a sua participação no filme, apesar de que nesse filme eu sinto que é menos relevante quem é quem. É porque as duas adolescentes são muito parecidas, né? É, e as duas crianças são gêmeas. Pois é. Então é meio que todo mundo igual. As adolescentes têm seu momento de caracterização, tem a mais velha mais certinha, tem a outra que é mais rebelde, cada Mas uma... gritando não tem como saber quem é quem. Elas só gritam o tempo todo, que tem um momento de assombração, mas eu não sabia quem era quem em momento nenhum. As gêmeas tem uma que interage mais com a Judy, e tem outra que tá lá, eu não sei, mas tem sua relevância. Pô, botar gêmeo é sacanagem, cara. Uma tinha óculos, a outra não tinha, eu acho que essa era a diferença. E tem o personagem dos avós, que são pouquíssimos relevantes na trama. Eu até fiquei surpreso quando você vê avô e avó em filme de família assim, você já pensa, vai morrer.
mas eles meio que só param de aparecer. Tem uma assombração que acontece off-câmera que bota a avó no hospital e os dois só nunca mais aparecem na trama depois disso. Mas é o que você falou, é um monte de gente gritando e realmente é sempre um caos as cenas nessa casa, mas eu acho que isso acaba funcionando pelo menos no começo, pra dar uma justificativa de por que ninguém tá percebendo a assombração ainda. A menininha, uma das gêmeas, essa é a relevância das gêmeas sem óculos, que ela é a primeira pessoa a ver a assombração, que tem a porra do bebê lá que fica andando sozinho. O boneco mais feio do mundo, cara. Como é que pode uma boneca tão feia, aquela chuquinha? A Annabelle parece ser mais amigável. Cara, a Annabelle é mais bonita que aquele parece que foi o Sid do Toy Story que fez aquela porra daquele boneco. A menina vê a assombração mexendo com o boneco dela, parece já fantasma na cara dela, logo de cara, no começo do filme. Mas a menina que brinca com aquele brinquedo, ela não vai ficar incomodada com a assombração feia. Ela vai, ai, gracinha, fofa. Mas aí tem esse plano, que é uma cena de jantar, que a garota tá tentando falar pro pai da assombração que ela viu, mas a gente nem consegue ver isso, porque tá tudo afogado num monte de diálogo, num monte de gente falando, ninguém presta atenção em nada. Não é uma cena que dá um close na menina, é tudo num plano aberto, 50 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente entende como é que o pai não vai prestar atenção na uma filha que tá falando sobre, tem uma assombração no meu quarto. E criança falando de assombração também, né? Tipo, minha filha, vai dormir, vai. A direção do Michael Chaves é meio que o mesmo de sempre, é um monte de cena de assombração, mas uma coisa que eu gostei desse filme é que ele tem seus jump scares, mas também tem muita cena que não, que volta mais nesse estilo devagar do primeiro filme. James Wan dando aula. Tem muita cena onde a tensão vem de acontecer nada. No começo, uma das primeiras assombrações, não tem susto, é só um monstrão aparecendo no teto do lugar, assim, no escuro, lentamente saindo e a cena corta. Cara, uma das primeiras cenas que aparece alguma coisa sobrenatural, que é a mão no ombro da Judy na cena do jantar, é muito boa também e não é um jumpscare, é só uma cena esquisita com um negócio bizarro acontecendo. Tem uma cena que um dos membros da família desce no porão e de fundo tem uma silhueta de um homem muito apagada nas sombras, você vendo de leve o que é aquilo por muito tempo e não acontece nada. Tem toda a cena do telefone também, que usa muitos elementos diferentes pra fazer a cena funcionar, é um plano único que não corta, e aí a mãe tá falando no telefone e o fio puxa pra esse quartinho escuro, ela acha que são as filhas, mas as filhas estão correndo pela casa, então é uma tensão que vai construindo ali com elementos diferentes e que no final não tem nada. Não tem um bicho de computação gráfica dando susto. Mas tem as cenas de susto também, que são essa coisa bem invoca-verso, que é a expectativa, é o truque de sempre jogar sua atenção pra um lado e o susto vir de outro lado, esse tipo de coisa. Eu levei susto com a mulher na cama. Fazia tempo que eu não levava um susto vendo um filme assim de... Realmente não tava esperando, foi bom. A cena da paralisia do sono? Uhum. Essa cena também é muito boa. Mas uma coisa que me chocou bastante nesse filme é que eu achei ele gráfico pra um filme da Invocação do Mal. Não necessariamente gráfico de gore, mas é um filme que tem muito sangue. Mais ou menos, né? Sim. Eu arriscaria dizer que nenhuma gota de sangue falso foi usada nesse filme. Inclusive, isso foi uma coisa que me incomodou. Eu sempre falo que Invocação do Mal é um filme chique. Mas você pode continuar sendo um filme chique e usar sangue, cara. Cara, todos os sangues eram digitais. Que é isso? Não tinha uma pessoa pra misturar uma água com polvilho e pôr no fogo? Pra fazer um sangue, pra botar ali? Mas eu gostei dessas cenas porque mesmo sendo sangue digital feio, é mais sangue do que já teve na franquia. A menina vomitando sangue com um pedaço de vidro, ou então a cena meio iluminado, que a pia começa a encher de sangue, começa a transbordar pela casa. Mas se fosse sangue de verdade, ia ser tão mais legal. Seria muito mais legal. Pô, aquela pia transbordando com sangue de verdade ia ser lindo. Eu acho que o problema do sangue digital, em todos os momentos que acontece aqui... é que ele é muito limpo. É muito limpo e acaba dando uma cara de It a Coisa do Andy Muschietti, que envelheceu como leite, né? E eu também acho que a direção do Michael Chaves é ruim pra esses momentos, porque, cara, a cena que a garota tá cuspindo sangue com caco de vidro é pra ser um bagulho tenso, mas é tão caótico, com tanta coisa meio cômica quebrando, tipo a garota cuspindo, vomitando coisa e a mãe do lado, isso é vidro! Isso é vidro! Eu tô tipo, cara, eu tô vendo, tá ligado? Não precisa. Mas considerando todo o preparo da família, eu achei que realmente seria como isso ia acontecer. Acho que a gente já falou bastante do filme, né? Da sua parte técnica. E pra falar sobre a trama agora, que não tem nenhuma surpresa, mas vai que tem, né? A gente vai entrar... assombração, né, gente? A gente vai entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone.
A trama desse filme é uma assombração que começa meio aleatória, mas que acaba sendo muito pessoal pros Warren. O filme abre com esse flashback dos anos 60 para um dos primeiros casos deles, que tem 2 atores diferentes interpretando os Warren. Eu achei que fosse incrementado com computação gráfica, estilo Furiosa, assim, para deixar o cara mais parecido com o Patrick Wilson, mas aí eu vi uma foto do cara e ele realmente é a cara do Patrick Wilson. Eu acho que eles abriram concurso de sócia do Patrick Wilson no Estação Net sei lá, de Los Angeles e acharam esse maluco, porque é igualzinho, É muito cara. igual. Eu acho engraçado porque a montagem no começo que faz a mudança do tempo dos anos 60 pros anos 80 é muito fluida por conta disso. Você não percebe quando que troca. Eu fiquei muito confusa. Eu achei essa cena toda dos anos 60 legal pelo que ela é, mas meio estúpida também, porque, tipo, a Lorraine Warren, grávida, indo verificar a assombração, mas ela tá muito grávida. Tá grávida, tipo, 9 meses grávida. Às vezes é bom ficar em casa, né? Pois é, aí ela vai e encontra um espelho maldito, toca no espelho e o espelho dá uma zoada na gravidez dela. Sei lá, eu achei meio inconsequente ela grávida desse jeito e investigar a assombração, né? Cara, não é como se ela tivesse muito grávida indo pro escritório fazer planilha, sabe? É. Ela tá indo ver espelho mal assombrado. Não vai, fica em casa. E isso é uma parada que eu gostei muito desse filme, o espelho mal assombrado. Eu adoro filme de espelho. Eu também. Eu não gosto de filme de milho, eu gosto de filme de espelho. Eu vou falar que eu acho esse vilão muito único pra franquia, né? Mas pro cinema de terror ele é meio que uma mistura de óculos com o Into the Mirror, que é o filme coreano que inspirou Espelhos do Medo. Mas ainda assim ele tem suas particularidades, assim, que deixam ele diferente desses filmes. E eu gostei muito de tudo envolvendo o espelho. O design dele é muito bom e é bem esquisito, que tipo, é só um espelho velho, mas que tem uma moldura diferente, com umas caras esculpidas. Pra mim, o ápice de relacionamento entre irmão é ela falando: ah, essa menina aqui, ó, parece você, kkk. Eu super faria isso. E eu acho legal que o conceito do filme é esse. É o caso que os Warren largaram nos anos 60, voltando pra ir atrás deles, né? Que eles nunca mais reencontraram o espelho, mas aí o espelho meio que criou esse caso todo pra reencontrar com eles. O espelho tava à toa, né? Tava. É um espelho, né, Karina? Ele vai se ocupar com o quê? Ele tava refletindo esse tempo todo. Você tava aguardando essa? Não, foi bem agora, assim. Foi um surto de... Foi boa, foi boa. E é uma parada que acontece muito ao acaso, né? Que os avós da família compram um espelho pra dar de presente pra uma das filhas, presente de crisma, e aí as situações começam a ficar meio esquisitas na casa depois disso. O que eu acho legal é que a solução óbvia pra qualquer objeto amaldiçoado é joga essa porra fora. E as adolescentes tentam fazer isso, acho muito engraçado, não porque o espelho é assombrado, mas porque elas acham um espelho feio. Que também é totalmente plausível. E essa cena eu achei muito boa também, que é a cena intercala entre a família tomando café da manhã caótico, com todo mundo gritando de sempre, com o espelho no caminhão de lixo. Quando o espelho quebra, a garota começa a ter um treco e a vomitar caco de espelho quebrado. Mostra essa equivalência ali da assombração com o que tá rolando na casa. E é legal também porque o Patrick Wilson fala mais tarde, em uma cena não relacionada, que quebrar objeto amaldiçoado geralmente não funciona, isso pode deixar a maldição mais forte. E ele fala isso sem saber que foi exatamente o que aconteceu com essa família. A direção aproveita muito bem o espelho também, tem muito plano de diálogo enquadrado pelo espelho, que é um personagem conversando com o reflexo do outro. E como a gente vai descobrir, a Judy é pra ser a vítima principal do espelho, né? Então ela tem mais cenas de assombração criativas com isso. Aí tem a cena dela testando o vestido de noiva. Eu achei o visual da cena ótimo, essa sala de prova que todas as paredes são espelhos, então fica com esse efeito infinito. Eu só acho que a assombração talvez seja uma das mais estúpidas do filme, que é a assombração entrando dentro do vestido de noiva. Aliás, que provador é esse, né? Pois é. O provador parece um labirinto de espelho de parque de diversão. Essa parte da cena da assombração embaixo do vestido achei uma merda, mas depois fica legal. Mas é porque aí depois vira filme de espelho, não vira filme de vestido. Sim. Que o reflexo olha pra ela. Eu adoro quando tem cena de reflexo do mal. Eu amo. Eu acho que o filme podia usar mais desse recurso também, que ele usa pouco. Mas pra mim só tem uma cena nesse filme de assombração mais estúpida que essa cena do vestido de noiva, que é a Annabelle gigante de computação gráfica. Isso foi muito invocaverso e pouco invocação do mal.
As tramas se encontram eventualmente porque a família assombrada decide falar com a mídia e acaba criando um circo midiático, que foi o que aconteceu de verdade com a família Smurl, sei lá, esqueci o nome deles, foda-se. E o Padre Gordon chega no momento de relevância dele da franquia, que ele vai chamar os Warren pra resolver o caso, mas eles recusam e o padre decide resolver sozinho, pra compensar o filme 1 que ele não fez nada. Ele chegando lá igual o exorcista do subúrbio, né, muito menos glamuroso, saindo do táxi dele, mas do mesmo jeito com chapéuzinho e maletinha. Joga uma água benta na casa, a água benta evapora instantaneamente, faz uma sauna, ele vira e fala, tá bichado, não dá pra ficar aqui não. Daí parece que o filme vai focar um pouco na parte burocrática da igreja, mas aí o Padre Gordon na real morre pro demônio, então eu achei corajoso eles nesse último filme matarem um personagem, mesmo que seja um personagem bem secundário. E a morte dele foi bem legal. Eu gostei da cena dele enfrentando o demônio com a cruz, que a cruz pega fogo na mão dele e a mão dele começa a borbulhar de queimado. Essa foi a melhor cena de efeito do filme, na minha opinião. Sim, e é uma parada que geralmente não acontece muito nessas cenas de padre com cruz pegando fogo na mão. Isso é muito comum em filme de exorcismo, mas não é tão comum ver os efeitos da queimadura. Porque você tá pegando um negócio, tá pegando fogo. Sua mão vai sim. queimar. Então achei inteligente. Depois que a assombração faz o Padre Gordon se desviver, a Judy, ela era muito amiga do Padre Gordon, fica bolada, vai investigar o que aconteceu nessa casa, os Warren vão na casa buscar ela, e aí ela faz um discurso comovente que tira os Warren da aposentadoria pra resolver esse pepino. E daí a gente tem esse reencontro, que os Warren veem o espelho no sótão da casa. Eu gostei muito do ambiente do sótão da casa, que é uma coisa meio aventura, assim, sabe? Você tem que pisar na tábua, porque se pisar fora, se pisar em gesso, o sótão vai quebrar, porque americano não sabe construir casa. Mas aí tem umas cenas tensas, eles tentando tirar o espelho do sótão, e o espelho vai ficando cada vez mais pesado por causa da assombração, e vai mexendo com a mente deles ali. Geralmente o espelho é ataque psíquico, é ataque de loucura, e isso eu acho que é a parada maneira de vilão espelho. O tema principal dessa trama toda acontece que se você ignorar seus problemas, eles vão voltar mais fortes depois, porque foi o que os Warren fizeram, né? Eles falam que é o caso que eles fugiram nos anos 60 e agora voltou pra pegar no pé deles. Literalmente, no caso do Brian, né? É, literalmente. E é isso que é o arco da Lorraine e da filha, né? Que a Lorraine ensinou a filha a ignorar os problemas, a fingir que não tem nada errado, e no final ela tem que fazer a filha encarar os problemas pra enfrentar os fantasmas juntos pra conseguir derrotar eles. Que eu achei clichê, mas é bonitinho. E a Lorraine tá certa também, né, pô? A menina tem 5 anos, ela vai falar, não, tem que olhar o demônio de frente. Que isso? É, pois é. E daí tem uma parada que eu gostei também do vilão ser um espelho, que acontece que esse filme não tem um demôniozão, um vilão igual uma Bathsheba ou Valak, sabe? Esse demônio que tá por trás de tudo, a gente não vê a cara dele direito. Tem uma figura meio Slenderman careca, gigante, genérico, que aparece como uma representação de demônio de morte em 2 cenas só pra Lorraine, mas não tem destaque, não tem nome esse demônio, nem nada. Mas eles arranjam essas outras figuras pra representar a presença do espelho ali. Tem esses 3 fantasmas que morreram na casa, né? Que é o maníaco do machado. Que parece o fantasma da entidade. É, sim. É um cara altão, pálido, com um cabelinho preto. As outras 2 fantasmas é a mulher dele e a sogra, que ele matou na machadada. Todas as assombrações da casa são com esses 3 fantasmas sorrindo pros personagens. Eventualmente a gente descobre o passado deles e descobre que eles não são a assombração principal, eles são uma fachada pro demônio que tá por trás, exatamente igual o velho Ranzinza do Invocação do Mal 2. Ocasionalmente o espelho também usa reflexo dos personagens, que eu acho que no final, quando o Patrick Wilson tá enfrentando o espelho, aparece ele mesmo falando com a voz do demônio, né? Mas eu gosto disso, assim, que o demônio não tem uma forma óbvia, uma forma padrão. Ele pode ser qualquer um no reflexo. E eu gostei que o final vira uma porradaria generalizada estilo Rock Soraya. Porque a filha dos Warren fica possuída e começa a atacar geral. Ela jogando cachorro na parede, eu ri pra caralho. Não era pra rir, mas eu ri. Mas mesmo com ela possuída no final atacando a galera, não tem mais morte nesse fim de filme. Nem o cachorro morre, nem o Ed Warren morre, né? Que todo lance de ataque cardíaco que eles preparam o filme todo, acaba que não é um empecilho tão grande no final. Eu assisti esse filme com um amigo que não é fã de terror. O que ele falou no final do filme foi: porra, mas esse demônio não mata ninguém, cara. E de fato. Depois que a filha é despossuída, o espelho literalmente ataca eles, e aí eu ri. O espelho enorme caindo na perna do Brian do DLC, tentando estrangular o cara, o espelho caindo no pescoço dele. A direção dessa cena é uma merda caótica, dá pra entender nada que tá acontecendo, tá tudo escuro, mas aí o espelho no final ele começa a levantar e a girar sozinho, e pra mim esse foi o pior plano do filme, porque
o espelho tá girando muito rápido, mas a cena tá obviamente acelerada na pós-produção, porque tá tudo movendo rápido. A lanterna que a Lorraine tá segurando, quando o espelho tá girando rápido, ela tá uou, tá correndo pelo plano inteiro. E quando vai ao contraplano da Lorraine, ela tá segurando a parada, tipo, na moral, sabe? Porque eles só pegaram aquele plano e jogaram 300% no Adobe Premiere, tá ligado? O filme todo tem um visual bem legalzinho, mas esse um plano parece coisa de lista estúpida. Mas eu gostei desse vilão, minha única questão com ele, qual era o objetivo do demônio nesse filme? O que dá pra gente entender ele queria possuir a filha, beleza. A Lorraine, 20 anos atrás, encostou no espelho grávida, e aí o espelho, ele faz as pessoas se matarem enforcadas. Que ele faz um velho se matar enforcado na introdução, ele faz o Padre Gordon se matar enforcado, ele deixa entender que ele fez o feto da filha se matar enforcado com um cordão umbilical. Que ela nasce morta, mas depois revive com o milagre de Jesus. Mas o espelho, ele vai e faz esse fuzuê todo pra atrair os Warren até ele, pra ele possuir a filha dos Warren de novo. Aí você pensa, vai ser uma coisa meio... Ele quer a filha dos Warren porque ela é clara e evidente, e por isso o demônio possuindo ela, ele vai ter poderes. Não. Ele se deu esse planejamento de anos pra possuir a menina, pra imediatamente no sótão se enforcar de novo. Ele só gosta de fazer a galera se enforcar. O último comentário aqui é que esse filme, como eu disse na introdução, ele tem um pouco dessa cafonice que é herdada do estilo do James Wan, que eu acho que vem muito da dinâmica dos Warren também, né? Que tem esse jeito meio cristão caricato, essas cenas melodramáticas de novela, sabe? E aí tem essa coisa meio cafona da relação da Judy com o Tony, porque a Judy é uma criança que reviveu por milagre e o Tony conta a história dele de porque ele saiu da polícia, que também é uma coisa meio milagrosa, que a arma que atiraram nele estava carregada, mas deu um defeito e era pra ele estar morto. E no final eles nem derrotam o demônio do espelho com o poder do amor dessa vez, nem com o poder de Jesus, eles derrotam com o poder da família. Os três juntos põem a mãozinha no espelho e gritam, e aí o espelho explode, assim, tipo, é uma parada meio, tudo bem, aconteceu. Val, é assombração, não é ciência exata não, tá tudo bem. Isso nem aconteceu, é tudo caô dos Warren. Se no final era toda uma disputa de quem grita mais alto com o espelho pro espelho quebrar, eles tinham que ter chamado a ajuda do Jim Gillette, lendário vocalista do Nitro, que dizia que quebrava cálices com um grito agudo dele. Aí seriam 2 caoseiros na mesma sala. E cara, o final desse filme, por isso que a gente acha meio estúpido a spoiler zone, mas é porque o final desse filme é o final que todo mundo já esperava. Eu já fui entrando no cinema esperando ver o final do casal Warren idoso feliz. E foi isso, né? Foi uma montagem deles envelhecendo e tal. Entra cartelinha falando o que aconteceu com a vida deles até eles morrerem. Eu acho que eu falei isso em todos os vídeos de Invocação do Mal, mas Invocação do Mal nada mais é do que uma grande história de romance. E como eu estava esperando uma história de romance, recebi um final feliz e eu gostei. E no final a gente tem essas conclusões de arco, né? O Ed Warren finalmente aceitando o Tony depois de passar por toda a assombração, entregando a chave do Museu dos Warren pra ele, meio que passando a responsabilidade de enganar o otário pra frente. E o casamento no final eu achei bem bonitinho porque volta trazendo mais personagens da franquia, né? Tem uma galera do filme 3, tem a Lily Taylor do primeiro filme, o James Wan tá no casamento. Tá, eu vi. Então assim, achei uma ótima cena pra despedir dessa jornada de 12 anos que foi Invocação do Mal. E sabe o que eu mais gosto dessa franquia, no fim das contas? Do principal da Invocação do Mal? É que eu acho que eles souberam dosar os filmes pra eles não parecerem vazios. Igual os filmes da Freira ou da Annabelle, que aqueles filmes não tem nada pra falar. Todos esses filmes de Invocação do Mal têm um cuidado dramático, tá num momento diferente da vida dos Warren, tem um drama pessoal desenvolvido ali, além da assombração. Então, assim, pra um filme sobre conclusão de uma franquia que tá aí há 12 anos, e ele é um filme sobre os Warren envelhecendo também, e meio que aceitando isso, eu acho bem bonitinho. Acho que foi uma ótima conclusão pra franquia, eu gostei bastante. Sim, achei fofo, shippei o casal, como sempre. Acho que eles conseguiram pegar todos os acertos da franquia, repetir aqui. Eu achei que continuou sendo um filme chique. Queria ter visto sangue de verdade? Queria. Não é difícil fazer sangue de verdade, só basta querer. Mas eu gostei também. Foi um bom encerramento da franquia e eu duvido que seja um encerramento. Qual categoria você coloca, Cax? Notável. É, pra mim notável também. O que a menina disse quando ela descobriu que o vilão era um espelho? Lá vem. Onde já se viu? Não vai superar, Val. É, Vamos manter não. Vamos aceitar. Tá com o ego muito lá em cima. Vamos abaixar um pouquinho.